Olá, pessoal do Descomplicando o Reumatismo. Hoje estamos na série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Leda Magalhães. Ela é fisioterapeuta e da Escola Paulista de Medicina e tem uma experiência muito grande sobre pés. Então, hoje o assunto é pés. Obrigada, Leda, por aceitar nosso convite, viu? Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês, falar de um assunto muito interessante que já há muitos anos eu venho pesquisando. Então, como a Edna já falou, eu sou fisioterapeuta formada pela USP, já se fazem bastante anos, passei um certo tempo na Santa Casa e já desde 86 estou trabalhando na Escola Paulista junto da disciplina de reumatologia. Dentro desse aspecto de reumatologia, os pés são uma área que fica muito esquecida. Ela fica dentro de um sapato e a gente não olha para eles. Ao contrário das mãos, que a gente trabalha muito perto dos olhos e olhando o que faz. O pé não, o pé trabalha no automático. E isso traz alguns efeitos para o nosso conforto de andar, de fazer atividades de vida diária. Então, a gente conversar um pouquinho, qual é a função dos pés? Para que servem os pés dentro do ambiente do corpo? É interessante que quando eu pergunto para os meus alunos para que serve um pé, todo mundo me diz para ficar em pé. Aí eu pergunto a eles assim: você prefere ficar em pé 15 minutos ou andar 1 hora? E todo mundo me diz andar 1 hora. Portanto, é deslocamento que importa para o pé. Se eu olhar um pé parado, sem estar em função, eu não vou estar vendo o que está acontecendo. Então, eu preciso de me preocupar com a função primordial desse pé, que é andar. Ô Leda, eu queria que você falasse um pouquinho que pés a gente está pensando no pé humano, mas muitos animais têm pés, formas diferentes de pés. Qual é a diferença entre um pé de um animal e um pé humano? Muita diferença. A maior parte dos animais se locomove, pelo menos enquanto mamíferos, se locomove em 4 apoios. E nós inovamos uma coisa diferente, que é o apoio bípede. Isto obriga que os nossos pés façam aquilo que os pés dos animais têm que fazer. Ou seja, nós temos um pé que é um pé de um primata, em que eu tenho oposição do primeiro raio contra os outros. E o nosso pé, que é uma estrutura muito interessante, porque ele não é um arco verdadeiro, ele é uma torção, ele é como uma hélice. Alguns autores, inclusive, têm como função um pé helicoidal, porque este pé ele vai precisar ser uma alavanca rígida para receber o nosso peso e, ao mesmo tempo, absorver no momento do impacto do pé. Então, ele precisa dessas duas funções, ser uma alavanca e ser um meio de absorção de impacto. Por que é importante a absorção de impacto? Porque nós somos animais visuais. Para caçar, eu preciso que a cabeça fique muito estável. Então, esse pé, joelho, quadril, coluna tem que absorver os impactos na corrida, da marcha, para que eu tenha uma visão mais precisa, porque senão, na savana, a gente não ia jantar e quem não caçou não deixou descendentes. Então, nós temos essa característica. Outra característica interessante dos pés é que são muitos ossos. São 28 ossos. São muitas articulações e com pouco movimento em cada uma, mas somadas conseguem fazer um arco de movimento bastante interessante. Então, eu tenho lateralmente um arco verdadeiro, só que é bem baixinho. É a parte em que eu me apoio com mais estabilidade do meu pé. Já o arco medial é aquela torção. Ele é flexível, ele é para absorver. Nós temos uma variação enorme de pés. Eu adoraria conhecer um pé normal. Um pé normal é a coisa mais rara que tem. Todos nós temos diferenças. Então, nós temos um tipo de pé em que o primeiro dedo é mais longo. Então, se chama isso de pé egípcio. Por quê? Pareceria uma pirâmide.
tá? Normalmente, numa população, quase 70% das pessoas tem esse tipo de pé. O segundo pé mais comum é o grego, em que o segundo dedo seria mais longo do que o primeiro e faria como que uma frisa grega. Seriam aproximadamente 15% das pessoas. E o pé mais raro e o mais saudável, o mais desejável para bailarinas que dançam em pontas, é o pé quadrado, em que o primeiro e o segundo dedo têm o mesmo comprimento. Então, seria um quadrado. O que é importante? Esta variação vai impactar na função. Alguns pés facilitam mais o aparecimento do hálux valgo ou o joanete. Outros pés facilitam mais o aparecimento do hálux rígido. Um dos dois é uma boa chance da gente ter.